Graça e paz, está me ouvindo agora perfeitamente? Irmãos, irmãs, eu vou começar agora porque eu acho que algumas pessoas não vão entrar agora por estarem em seus cultos, né? Estão em seus cultos, mas eu vou começar aqui, vai ficar gravado mesmo, depois eles vão ter todo o acesso, poder estar acessando. Glória a Deus. Amém? Estão me ouvindo perfeitamente agora? Estão me ouvindo perfeitamente agora, né? Tá dando para ouvir, beleza? Deus abençoe. Irmã Janile, irmã Lucimar, cada pessoa que vai participar conosco aí. Glória a Deus. Amém? Vamos estar dando continuidade aqui no trabalho. Eu vou começar agora. A gente vai trazer uma segunda parte do estudo. Eu acredito que Deus vai falar aos nossos corações por meio dessa segunda parte, esse estudo. Amém? O Espírito de Deus vai falar. Mas antes, eu quero estar trazendo algo. Hoje eu estava de jejum e oração, consagrando a minha vida ao Senhor, e eu quero estar trazendo algo para vocês aqui. No término da minha oração, falando com Deus, falando com o Espírito Santo, no término da minha oração, eu abri a palavra para Deus falar comigo, né? E pedindo para Deus falar algo comigo, abri as Escrituras. Caiu no livro de Ezequiel, inclusive a Bíblia está até aberta aqui, ó. Livro de Ezequiel, capítulo 6. E eu li esse texto. Ezequiel, capítulo 6, eu vou ler para você entender. E eis que veio a minha mais esta palavra do Senhor. Filho do homem, vira o teu rosto contra os montes de Israel e profetiza contra eles. E prega, ó montes de Israel, ouve a palavra do Senhor Deus. Assim declara o Senhor soberano Deus, os montes, as colinas, as ravinas e aos vales. Eis que eu mesmo trarei espada sobre todos vós, e exterminarei os vossos altares idólatras em todas as colinas. Os vossos altares serão totalmente destruídos, e as vossas colunas dedicadas ao Deus Sol serão todos aniquilados, e lançarei os vossos mortos na cara dos vossos ídolos. Jogarei os cadáveres dos próprios israelitas diante de todos os seus ídolos, e espalharei os vossos ossos em torno dos vossos altares, cheirando a incenso. Em todos os vossos lugares habitáveis as cidades serão arrasadas, e altares e colinas assolados, para que vossos altares sejam esmigalhados e aniquilados, e o vosso ídolo se despedacem, e sejam completamente destruídos, e os altares de incenso sejam igualmente derrubados, feitos em pedaços a vossa obra desfeita. Verso 7. Então os feridos à espada tombarão em plena cidade, sabereis que sou eu, o
Senhor. Eu li um texto aqui, a qual o Senhor falou comigo. Depois que eu li esse texto aqui, depois que eu abri a Bíblia, entregando o meu jejum, fiz o meu devocional, apresentei o meu jejum ao Senhor, abri as Escrituras e Deus falou isso comigo. Eu falei, Senhor, mas o que é isso? O que o Senhor quer falar comigo nessa passagem bíblica? Porque eu não entendi nada. Aí passou alguns minutos, a Carolina falou, você viu o que está acontecendo lá em Israel? Eu falei, não vi nada não. O que está acontecendo lá? Porque eu não acompanho noticiário, eu não sou muito chegado em noticiário essas coisas, eu não acompanho essas coisas. Eu consagrar o meu coração. Eu não tinha visto nada, né? E ela me mostrou o que estava acontecendo lá em Israel. A guerra que está acontecendo, inclusive israelitas sendo mortos, massacrados. E eu lembrei na hora, acabei de ler isso aqui no livro de Ezequiel, capítulo 6. Deus acabou de falar isso para mim. Deus acabou de me revelar no capítulo 6 do livro de Ezequiel o cumprimento da palavra de Deus dada a Ezequiel, profeta do Senhor. Achei muito interessante isso. Achei muito interessante isso, igreja, porque a Bíblia se cumpre nos seus mínimos detalhes. Eu não sabia de nada. Quando ela falou para mim, eu falei, isso é Ezequiel, capítulo 6. Acabei de ler isso. Israelitas tombando na cidade ao fio da espada. Pessoas morrendo. Pessoas sendo esmigalhadas. Pessoas sendo trucidadas. Israel sofrendo um ataque mórbido, um ataque fulminante, sem oportunidade de escape. Eu li isso depois, Deus me mostrou que isso já está acontecendo, essa palavra já está se cumprindo, igreja. Toda palavra que saiu da boca do Senhor vai se cumprir e Ele não faz nada sem revelar aos seus servos, os profetas. Isso é tão claro, é tão nítido, a palavra aqui é clara. Deus me mostrou com clareza. E assim, eu fiquei meio chocado, falei, meu Deus, é cumprimento de Ezequiel capítulo 6. O que está acontecendo lá em Israel é cumprimento de Ezequiel capítulo 6. Cumprimento de Ezequiel, não temas. Isso aqui é cumprimento de Ezequiel capítulo 6, viu? Cumprimento de Ezequiel capítulo 6. É permissão divina que está acontecendo ali em Israel. As pessoas tombando ao fio da espada. É Deus tratando com Israel, irmão. Meu Deus, eu fico abalado, trêmulo. Eu fico entristecido. Eu fico perturbado em espírito ao ver pessoas fazendo chocarrices com a palavra do Senhor. Pessoas se desviando da fé e zombando de Cristo e da sua palavra, pessoas arrastando os pés no sangue, profanando a aliança, pessoas zombando da palavra, dando as costas para os mandamentos e achando que não vai ter cobrança. Pessoas rejeitando aquele que sustenta elas, aquele que mantém vocês de pé e achando que não vai ter cobrança. O texto é claro. Deus tomou Ezequiel e mandou ele profetizar os montes de Israel. A catástrofe, a calamidade. Ou seja, esse texto se cumpre hoje. Esses 2 dias de conflito e embate entre o Hamas e o território de Israel, os soldados israelitas estão aniquilando pessoas, crianças, turistas. Infelizmente, igreja, é cumprimento da palavra. Jesus falou que isso ia acontecer. Não adianta a gente ficar chocado como se isso fosse algo de outro mundo, que jamais fosse acontecer no nosso tempo. Há cumprimentos das profecias dadas a Israel no passado. Agora, no período chamado hoje, Deus está cumprindo profecias que ele deliberou sobre o próprio povo de Israel no passado. Hoje está se cumprindo. E a gente precisa estar alarmados diante disso, porque a igreja também se engloba nesse papel. A igreja está no script. A igreja foi algo profetizado pelo Espírito de Deus.
Então eu preciso tomar posição, igreja, eu preciso tomar posição. Nós precisamos tomar posição diante da palavra do Senhor, sem descartar a possibilidade do cumprimento de toda a palavra. Porque tem pessoa que acha que só vai se cumprir o Novo Testamento, e a Bíblia, ela é boa, perfeita e agradável, é a palavra de Deus, vai se cumprir por completo, de Gênesis a Apocalipse. Sim, Jesus está às portas, né, irmã? Jesus está mais perto do que imaginamos. E a gente precisa focar o nosso pensamento, o nosso entendimento, o nosso conhecimento em buscar a Deus. Isaías 55, versículo 7 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É tempo de buscar a Deus, é tempo de se envolver com o Espírito Santo de Deus, com a palavra de Deus. É tempo de debruçar a nossa vida no altar do Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu preciso andar em santidade, igreja. Eu preciso ter um relacionamento profundo com aquele que me sustenta. E cuidado, viu? Para não quebrar a aliança que você tem com Deus. Cuidado para você não romper a aliança que você tem com Deus, porque é algo muito sério na vida de um cristão, é algo muito sério. Eu preciso manter a minha aliança com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então, isso aqui, ó, eu não sabia disso aqui, mas quando eu abri a palavra, o Senhor me revelou Ezequiel capítulo 6, uma profecia que foi dada por Deus a Ezequiel no passado e que está se cumprindo agora lá em Israel, em pleno século 21. Nesse presente momento, Israel está em guerra porque o próprio Senhor diz que traria sobre Israel a calamidade. O próprio Senhor diz que estaria trazendo sobre Israel a espada, o juízo, a pestilência, e eles não escapariam disso. Não escapariam disso. Isso é claro. Depois que eu li esse texto aqui, não entendi nadinha do que Deus queria falar comigo. Depois que a Carol falou, tá havendo guerra. Aí sim eu lembrei do texto, falei, eu já ouvi isso na palavra de Deus. Deus fazendo israelitas tombarem nas suas próprias cidades. Irmãos, irmã, tá aqui, ó. Escuta aqui, ó, verso de número 7. Então os feridos à espada tombarão em plena cidade, e sabereis que sou eu, o Senhor. Não é demônio que está trazendo isso sobre Israel. Não é demônio que está trazendo calamidade sobre Israel. Sou eu, o próprio Senhor, que estou trazendo isso. Sou eu, porque vocês rejeitaram os meus mandamentos, porque vocês se curvaram aos postes ídolos, porque vocês estão negligentes, abandonaram os princípios, abandonaram os marcos de divisa estabelecido pelos pais da fé. Vocês estão repudiando o meu relacionamento com vocês. Vocês estão se relacionando em algo promíscuo. Vocês estão entrando em um relacionamento promíscuo com os ídolos. E Deus está dizendo, eu estou trazendo a calamidade sobre vocês. Amém? Só uma breve palhinha, um comentário do que está acontecendo lá debaixo da revelação, porque isso aqui teólogo não tem. Isso aqui ninguém tem, isso aqui é Deus que mostra para a gente na Bíblia. Isso aqui é debaixo de revelação, é aos pequeninos que Deus concede. Porque as pessoas ficam, mas por que está acontecendo isso? É um cumprimento, igreja, da profecia bíblica de Ezequiel capítulo 6. É por isso que está acontecendo isso. Está se cumprindo uma palavra que Deus deu há muito tempo atrás, mais ou menos 4.000 anos atrás, ao profeta Ezequiel. Profeta não vê no âmbito presencial, físico. O profeta de Deus, ele vê no ângulo além do mundo físico, além da área temporal. Ele vê além de todas as coisas, ele vê o futuro, o que vai acontecer em tempos longínquos. E eu preciso me aderir à palavra de Deus como ela é. Amém? Glória a Deus.
Eu vou dar uma pequena palhinha antes de começar aqui. Eu vou estar orando para Deus estar nos direcionando a esse estudo. Deus está fazendo coisas tremendas aqui na Fortaleza de Sião. Graças a Deus, a igreja está quebrantada. A melhor forma de servir ao Senhor é ter um espírito quebrantado, estar debruçado em lágrimas, todos os dias se arrependendo dos seus pecados contínuos e cometemos. É isso aí, ó, Ezequiel 6:7. É isso aí, irmão. É isso aí. Quando fala no meio de vós ali, a minha tradução está falando na cidade. A sua está falando no meio de vós, mas aqui a minha é mais fiel. A minha é King James atualizada, então ela fala da cidade, ou seja, eles vão tombar na cidade mesmo. É o que está acontecendo. Glória a Deus. Amém. Eu vou orar, a gente vai começar um pequeno estudo sobre a autoridade de domínio. Eu quero finalizar esse estudo, né? Eu quero finalizar, mas não vai dar para finalizar neste domingo. Eu vou gastar mais uns 2 finais de semana para finalizar esse estudo, autoridade de domínio. Tem muita coisa para ser aplicada aqui, muita coisa para ser dissertada. Eu preciso abrir o livro didático da palavra do Senhor, trazendo conhecimento para vocês, segundo as Escrituras. Como eu estou trazendo esse conhecimento de Ezequiel capítulo 6. Isso aqui vocês têm só na casa dos profetas, irmão. Uma revelação dessa. Deus não nos deixa enganado. Agora eu sei que o que está acontecendo é permissão de Deus. É Ele que está agindo. Agora eu sei. Porque é um cumprimento da profecia bíblica. E eu não posso colocar as minhas mãos na onde Deus está agindo. Eu posso pedir clemência e misericórdia, mas eu sei, eu tenho consciência de que é o Senhor que está derramando e despejando a taça do seu furor e do seu juízo, sua cólera. Amém? Então, a gente precisa ter esse conhecimento. Tem pessoas que ficam à deriva sem esse conhecimento. Por quê? Porque a Bíblia se cumpre, igreja. A Bíblia se cumpre, tá? Ainda que você não tenha todo o conhecimento escriturístico, não saiba onde está, quando vai acontecer, os textos estão ali para serem cumpridos. Inclusive, Jesus diz que veio cumprir a lei, veio cumprir os mandamentos, cumprir a palavra de Deus, que apontava para ele como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele teve que cumprir a palavra. E a palavra testificava da morte e da ressurreição dele. Amém? Então vamos lá ler um texto aqui da palavra do Senhor. Eu quero ler Mateus, que está dentro do tema central. Dentro do tema central e do contexto imediato que estamos abordando aqui, lá em Mateus capítulo 10, vamos lá, Mateus capítulo 10, com a Bíblia aberta. A gente vai abrir Bíblia aqui, então você pega a sua Bíblia, pelo amor de Deus. Se tem uma canetinha aí, um canetão de marcar, aquele marcador, pega o canetão de marcar e vai riscando os versículos que estaremos apresentando a vocês, para vocês não esquecerem, para vocês sempre poder estar meditando. Quer um conselho? Vai lá, pega um caderninho, anota assim, ó, autoridade de domínio, e vai anotando os versículos que eu vou passando aqui e fazendo observações para você não esquecer. Para sempre que você precisar, você ter as mãos para poder meditar naquela anotação, naquele conhecimento. Amém? Então vamos lá, Mateus capítulo 10. O texto vai dizer assim: Jesus, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. E são esses, aqui é o nome dos 12, vamos para frente. E assim esses 12 enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos caminheis aos gentios,
nem entreis em cidade alguma dos samaritanos. Antes, porém, buscai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. Curai os enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos e expulsai demônios. Graciosamente recebeste, graciosamente dai. Não proveis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cinturões. Não leveis sacolas de viagem, nem uma túnica a mais, segundo par de sandálias ou cajado, pois digno é o trabalhador do seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado que entrardes, procurai alguém digno de vos receber. Ficai nesta casa até que vos retirardes. E quando entrardes na casa, saudai-a. Se a casa for digna, que a vossa paz repouse sobre ela. Todavia, se não for digna, que a paz retorne para vós. Porém, se alguém não vos receber, nem der ouvidos às vossas palavras, assim que sairdes daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Aqui ele faz um alerta. Presta atenção. Ele faz um alerta. Verso 15, ele diz assim, ó: com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Amém? Vamos fazer uma oração, vamos entrar no assunto autoridade de domínio, para você compreender o que Deus vai falar contigo hoje. A instrução que o Espírito Santo de Deus vai te conceder hoje é valiosíssima. Você não pode perder. Amém, glória a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, no poderoso nome de Jesus entramos na Tua presença para estar transmitindo, Senhor, essa palavra profética que o Senhor tem colocado em meu coração. Meu Deus, no nome de Jesus, eu lhe peço que pelo poder do Espírito Santo o Senhor venha com autoridade sobre nós, selando-nos, sela nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir a mensagem. Meu Deus, ativa nosso entendimento para conhecermos a Tua vontade. No nome glorioso de Jesus, pelo poder do Espírito Santo de Deus, eu declaro essa palavra, Senhor, e selo essa palavra no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Ontem eu toquei em alguns pontos aqui na casa dos profetas, escola dos discípulos. Eu comecei de Gênesis capítulo de número 3 e fui trabalhando alguns textos que Deus foi soprando no meu coração. Mas eu quero recapitular, fazer uma retrospectiva daquilo que Deus me concedeu de antemão, de forma requintada. Eu quero lhe dizer que você, homem, até mesmo você, mulher, porque talvez você, mulher, que esteve participando comigo, deve ter pensado, mas a autoridade de domínio é só para o homem. Não, você também tem uma autoridade de domínio. A sua não sobrepuja, não ultrapassa do homem. O homem tem sobre ti, você não tem sobre o homem essa autoridade que Deus constituiu. Agora eu vou explicar algo interessantíssimo. Eu vou liberar uma chave logo de início. Vou liberar uma chave logo de início para você entender. Eu disse que o homem ele tem autoridade sobre a mulher. A mulher não tem nenhuma autoridade sobre o homem. Segundo as Escrituras, a mulher não tem autoridade sobre o marido tem sobre a esposa. É interessante isso. Mas agora eu vou liberar uma chave para as mulheres, para você entender o propósito do texto de Gênesis capítulo 3, versículo 16. Entenda uma coisa, a mulher não tem autoridade nenhuma sobre o marido, porém, tem toda a autoridade sobre a esposa para decretar, para declarar, para profetizar sobre a vida dela. Isso eu expliquei com clareza. Falei também sobre as setas que fluem dos lábios, o veneno destilado pelos lábios. Quando a pessoa ela tem um coração, quando eu falei de coração aqui, eu estou falando de alma, tá? Quando a pessoa tem um coração, a alma
perversa, maligna, e os seus lábios destilam um veneno mortal. Essa pessoa, ela lança todo tipo de maldição e setas contra a sua esposa, os seus filhos, como por exemplo, alguns pais dizem, esse menino não presta, não vai ser nada, é uma praga, ou seja, ele está praguejando seu próprio filho. Isso aconteceu no livro de Gênesis, capítulo de número 8. Vamos abrir lá? Vamos abrir Gênesis, capítulo de número 8, só para a gente dar uma palhinha, dar uma conferida. Gênesis, capítulo... Aqui é estudo bíblico. Aqui eu vou liberar chaves para o teu crescimento, para o teu conhecimento. Sem ele, entenda uma coisa, igreja, sem o conhecimento, você não vai fazer muita coisa no mundo espiritual. Salomão, ele lança uma parábola muito interessante. Ele diz assim, se na cidade que foi cercada por um exército, estivessem buscado o conhecimento de um homem sábio, porém pobre, sem valor, sem riquezas, sem dinheiro, sem patrimônio, porém obtendo ele um conhecimento sobre-humano, uma interpretação de forma profunda das coisas, se eles tivessem buscado o conhecimento nele, ele poderia liberar uma estratégia que salvaria toda a cidade. Mais valiosa do que milhões que se perderiam nas mãos do inimigo. Então Salomão, ele afia o bisturi e crava profundamente, dizendo assim, se você tem bilhões na sua conta, mas não tem conhecimento, você é praticamente um moribundo, você é um andarilho, um mendigo, uma pessoa sem valor. Por quê? Porque quando vier a provação, quando vier o devorador, quando vier o cortador, o migrador, quando vier a assolação, você não vai ter estratégia para lidar com aquilo e vai perder tudo. Foi o que aconteceu também ali no Egito. O faraó disse assim, você é sábio e o Espírito do Santo Deus está sobre a tua vida. Não há homem mais capacitado do que você para governar o Egito. O que levou José a governar o Egito foi a sabedoria e o conhecimento que ele tinha, tanto na interpretação das coisas, como na maneira com que ele se expressava com equilíbrio. Provérbios 16, versículo 31. A Bíblia diz que aquele que tem um coração sábio é considerado inteligente. E o que ministra com equilíbrio tem o poder de convencer pessoas. Tem o poder de convencer pessoas. Amém? Então entenda uma coisa. Gênesis capítulo 7 diz assim, ó. Vamos lá. Aqui, Gênesis capítulo 9, versículo de número 20. Noé era cultivador e foi o primeiro homem a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos dois irmãos que estavam lá, do lado de fora. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não ver a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou da sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou, ou em outra tradução, amaldiçoou Noé, a Cã. A Canaã, né? Não foi nem a Cã, ele amaldiçoou o próprio neto. Presta atenção. Escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou, bendito seja o Senhor Deus de Sem. Então ele amaldiçoa o seu próprio neto. Isso aqui não tem explicação. Isso aqui foi um erro fatalístico de Noé. Isso aqui foi um erro humano, natural. Um pouco fora do comum, esdrúxulo, sem
equiparação bíblica, sem equiparação espiritual do reino de Deus, Noé é simplesmente um momento de ira, de raiva, de ódio por aquela situação vexatória. Ele faz o quê? Ele amaldiçoa o próprio neto. Amaldiçoa o próprio neto. E o que eu disse aqui? Que a palavra, a autoridade de domínio que Noé tinha, ela se estende para os seus filhos e para a sua prole, a sua descendência, os seus netos e bisnetos. É a autoridade genealógica, é a autoridade dada por Deus ao patriarca da casa. Ou seja, ele tem essa autoridade. E o que ele faz? Ele abusa dessa autoridade, amaldiçoa Canaã. E a terra de Canaã se tornou amaldiçoada até os dias de Abraão. Por quê, pastor? Porque nos dias de Abraão, Deus abençoou novamente Canaã, dando Canaã como herança a Abraão. Porque Abraão foi um homem justo e por causa da sua justiça, aquela maldição que estava sobre a descendência de Noé, a descendência, a prole de Noé, foi quebrada através da justiça de Deus sobre a vida de Abraão, da fé de Abraão. Abre parênteses aqui para tu entender que a tua fé vai quebrar maldições na sua vida. A tua fé vai paralisar e vai ser um escudo e bloqueio contra maldições verbalizadas, tá bom? A tua fé, então você precisa exercitar o dom da fé. E fé é confiar totalmente naquele que deliberou sobre a tua vida de antemão uma palavra. É ler as Escrituras e confiar nelas. É ler a palavra de Deus e confiar nela. Ah, tá, sim. Entenda uma coisa. Ninguém está isento de não pecar, tá? Ninguém está isento de não cometer pecado. Você pode cometer pecado. Peraí, que o negócio aqui travou. Deixa eu arrumar esse trem aqui. Preciso comprar uma webcam. Estou usando esse trem no meu celular aqui. Ele está me dando muito defeito. Só ver se vai voltar aqui. Peraí. Se não voltar, eu continuo sem. Vou continuar. Irmãos, não vai dar a filmagem, parou, travou aqui, tá? Mas eu vou continuar com o áudio. Travou porque eu estou usando um negócio aqui, eu vou precisar comprar um webcam. Tá? A imagem travou porque estou usando a imagem do meu celular, filmadora do meu celular. Não está sendo bom. Eu preciso comprar um webcam. Eu vou pedir os irmãos para estar ajudando essa obra, né? A gente está comprando um webcam mais potente, uma webcam 4K. Fica melhor a imagem, os irmãos, não ficar aquela imagem embaçada, para a gente ter um diálogo, mais pessoal, de perto, de frente.
Amém? Agora, tá me ouvindo perfeitamente? Tá dando para me ouvir, não tá? Só a imagem que travou, tá? Só a imagem que travou, eu vou tirar ela aqui. A imagem travou por causa da webcam que eu uso, do celular. Eu estou usando o celular e a imagem travou. Felizmente. Felizmente a imagem travou aqui, não consigo voltar ela. Vou ver aqui. Acho que deu. Deu certo aí? Voltou? Voltou normal? Tá dando para me ver perfeitamente aí? Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, voltando aqui, igreja. Voltando aqui. Espera aí, só organizar aqui, que eu uso um aplicativo aqui chamado OBS Studio. No OBS Studio eu preciso fazer umas... Espera aí, só organizar aqui. Melhor aqui para nós. Amém? Então vamos lá, voltando aqui ao texto, eu estava trazendo a exposição aqui dele. Voltando ao texto aqui. Aí, beleza, vamos lá. Voltando ao texto aqui, presta bastante atenção então. Voltou, beleza, agora tá 100%. Vamos lá, Noé amaldiçoou o seu próprio neto. E essa maldição acabou atingindo Canaã. Canaã foi uma terra profanada, uma terra infértil, uma terra que até nos dias de Abraão era habitada por pessoas malignas e sanguinárias. Tendo uma coisa, Abraão recebeu a terra por herança. A partir do momento que Abraão recebeu a terra, aquela maldição que estava sobre Canaã foi quebrada por causa da justiça de Deus alcançada pela fé de Abraão. A fé de Abraão alcançou a justiça de Deus que purificou a terra. Deus purificou a terra. E quando Deus purifica algo, aquilo se torna algo puro, santo e habitável pelos seus servos. Então Abraão recebeu a terra por herança. Mas eu estou lidando aqui com maldições verbalizadas por pessoas antepassadas, pessoas antigas, descendentes antigos, pessoas do passado, seu bisavô, sua bisavó, pessoas lá de trás, tá? Que rogou algo sobre a tua vida e que isso acabou te atingindo. Por quê? Porque naquela época também você não era crente, né? Até porque você era um feto. E aquilo, a sua mãe não era crente, o seu pai não era crente. Isso foi se alastrando na casa. Isso foi contaminando a casa e derrubando um por um. É igual aquelas enfermidades hereditárias. Na nossa família todo mundo morre de hemorragia. Na nossa família todo mundo morre com doença no coração. Como é que chama lá? Esqueci o nome agora, doença no coração, infarto, esqueci o nome da doença agora. Mas todo mundo morre com doenças. E eu preciso lidar com isso, porque não é assim. Isso é uma maldição de autoridade, de domínio lançada lá atrás. Lá atrás, alguém que possuía essa autoridade, porque Deus liberou ela sobre o homem, a primeira semente, Adão, que procriou
e que se espalhou em um fervilhar, ele se espalhou sobre a face da terra, gerando frutos e gerando frutos. Ou seja, aquela autoridade de domínio que estava sobre Adão foi passando, foi passando, foi passando, foi passando. E pessoas de relacionamento impuro foram sendo geradas. E essas pessoas, sem conhecimento nenhum da palavra de Deus, sem ser criado em um berço bíblico, começaram a rogar, a praguejar a sua própria descendência. Aonde você vê você vê pai praguejando o próprio filho, dizendo assim: isso aí vai ser um criminoso, isso aí não presta, não vai ser nada na vida. Ele está fazendo aquilo que Noé fez. Maldito seja, maldito seja. A palavra do ser humano, ela tem poder. Como eu disse no começo, Noé não estava isento de não pecar, do pecado. Noé nunca esteve isento de ser contaminado pelo pecado, de estar vivendo um pecado e de pecar contra Deus. Embora ele fosse escolhido por Deus, chamado por Deus, a natureza está ali. Em um momento de ira, ele deu vazão ao furor do teu coração, ao saber do vexame que ele sofreu, que ele passou pelo próprio filho vendo ele nu. Ele decidiu praguejar o neto. E a autoridade de domínio que estava sobre ele entrou em pleno exercício, e aquela palavra teve efeito na vida do neto, Canaã. E Canaã foi amaldiçoada até os dias de Abraão. Canaã recebeu uma maldição e Deus quebrou essa maldição através da vida de Abraão, um homem justo, íntegro, reto, um homem sagaz que afastava-se da aparência do mal, que resolveu não viver debaixo de um jugo de idolatria, que negou a capa da descendência do seu pai, que passa de pai para filho, que deve servir as entidades com amor e zelo. Ele negou tudo isso e amou o Senhor, dedicando com zelo a sua vida ao altar de Deus. Abraão praticou a fé, viveu a fé. Abraão nos deixou um legado de fé. Abraão demonstrou de forma estereótipa, através das suas ações, das suas atitudes, de que fé não pode ser algo confinado somente dentro do nosso coração. Ela tem que se manifestar através das nossas ações, porque a fé através da boca, ela não tem valor nenhum. Eu preciso proferir a minha fé e agir segundo a minha fé. Se eu disser, eu não como isso, mas eu ir lá e comer, a minha fé é em vão. Se eu disser, eu não vou comer isso, e não tocar naquilo, eu estou agindo com fé. Eu estou professando e declarando a minha fé audivelmente e visualmente, para que todos saibam que eu tenho fé. Então, eu preciso alcançar o primeiro ponto. Eu preciso alcançar o coração de Deus com a minha fé. Dessa forma, será quebrado aqueles pactos antigos, aquela maldição, aquela imprecação contra a minha vida, aquele vitupério, aquela calúnia, aquelas palavras odiosas que foram lançadas lá atrás contra a minha pessoa, me rechaçando, denegrindo a minha vida, aquelas palavras odiosas que foi lançada por uma autoridade, aí eu quero dizer algo para vocês. Talvez você me pergunte, mas pastor, para ter autoridade de domínio, não tem que servir a Deus? Qualquer pessoa tem autoridade de domínio? Eu quero dizer para você que qualquer pessoa tem essa autoridade de domínio, sabe por quê? Porque ela foi dada a Adão. Adão, o primeiro progenitor. Da semente de Adão surgiram os povos, tribos, línguas, nações. Adão é a fonte primária de todas as gerações, povos que habitam na terra.
Não tem outra fonte, irmão, irmã. Me mostra outra na Bíblia. Se Adão foi o primeiro homem, Eva foi a primeira mulher. Tem algumas historinhas esdrúxulas aí, coisa fora do comum, fora do script da palavra. Algumas pessoas dizem que havia uma segunda mulher no Jardim do Éden. Outras pessoas dizem que Eva teve relação com o próprio diabo, Satanás, com o próprio Satanás. Outra coisa, não existe Lúcifer na Bíblia, viu? O que a Bíblia apresenta é Satanás, o acusador, o inimigo de Deus. Não existe essa palavra Lúcifer na Bíblia, tá? Então vamos lá, vamos dar andamento aqui. Eu estou falando de autoridade de domínio. Quem está participando conosco aí está entendendo mais ou menos aonde eu quero chegar aqui, né? Você precisa compreender isso. Tem 14 pessoas aí conosco. Então, Jesus ele fala algo lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, Jesus diz o quê? Ele diz assim, verso 38. Toda palavra ociosa que o homem disser na terra há de dar conta no dia do juízo final. Toda palavra ociosa que tu disser na terra, tu vai dar conta no dia do juízo final. Por quê? Pelas tuas palavras será comedido, pesado, será posto na balança, e pelas tuas palavras serás condenado. Naquele grande dia, as tuas palavras acusará você diante do tribunal. Eu preciso tomar cuidado com isso porque eu tenho autoridade de domínio. E se eu tenho autoridade de domínio, se eu decretar falência sobre a vida de pessoas, se eu decretar sobre a vida do meu filho calamidades, catástrofes, desgraças, isso aí vai pesar no meu currículo naquele grande dia. Isso aí vai pesar, igreja. Eu serei condenado pelas palavras que eu proferir na face da terra. Então tome cuidado com isso. Cuidado com isso porque você tem uma autoridade de domínio. Toda pessoa tem ela. Voltando aqui à mulher. Mas pastor, o senhor está dizendo que só o homem tem autoridade e que só a palavra dele tem poder sobre a vida das pessoas? Não. Deixa eu explicar melhor para você. A mulher não tem autoridade sobre o marido, mas o marido, como cabeça estabelecido por Deus, tem autoridade sobre a mulher. E agora? O que você faz com o marido incrédulo, irmã? Alguém sabe me explicar? Se o homem tem autoridade sobre você e você não tem sobre ele autoridade de domínio, o que então faz a mulher quando o marido é incrédulo? Quando o marido não tem vida com Deus, o que você pode fazer então? Eu vou explicar. Eu vou explicar para tu entender. O que você pode fazer quando o seu marido é incrédulo, não serve a Deus ou é rixoso, né? Porque a Bíblia fala de uma mulher rixosa, mas tem homem rixoso também. Tem homem rixoso que é difícil de aguentar eles, viu? O que você pode fazer? A Bíblia apresenta autoridades. E uma delas, eu vou liberar uma chave aqui para as irmãs. Quantas irmãs temos aí na live? Temos a irmã Célia, irmã Kelly, Aracilda. Quantas irmãs? Quantas irmãs? Quem quer receber essa chave? Quem quer receber essa chave? As mulheres. Quem quer receber essa chave? Hã? Peraí, só um tiquinho aqui. Irmãos, antes de eu liberar essa chave, tem um danado um gato aqui dentro. Passou aqui agorinha. Esse gato, presta atenção, isso aqui é meio esquisito. É engraçado isso aqui. Peraí, deixa eu contar a história pra vocês. Ô Carolina, o gato tá aqui dentro, viu? Deixa eu contar. Eu vou liberar essa chave, mas é engraçada essa história. Deixa eu contar pra vocês. Ele passou aqui agorinha. Um gato preto. Eu até assustei a hora que eu olhei aqui. Ele tá aqui dentro ali. Ô Carolina, o gato tá aqui dentro, ó. Põe o negócio lá no portão
Presta atenção. Esse gato aqui, eu tive um sonho com a Maria Júlia pegando um gato. Ele tá aqui dentro, aqui, ó. Põe aquele pau lá no portão. Agora eu joguei o pau do outro lado lá, ó. Aí, irmãs, que acontece? Eu sonhei que a Maria Júlia pegava um gato. E esse gato era um gato mais ranzinza, que não gostava de menino. Aí ele fugia. E ela pegava outro e era mansinho esse gato. Aí sabe o que aconteceu? De manhã cedo, apareceu um gato aqui, agora não quer sair daqui de casa. O bicho entra por debaixo do portão e fica aí. É umas coisas que é esquisito, né? Aí Deus me mostrou em sonho esse gato chegando. E o danado do gato agora fica aqui em casa, não quer sair, fica entrando debaixo do portão. Tampa o portão, Carolina. Tampa o portão com pau. Pega lá, pega lá, ué. Ele vai entrar de novo. Glória a Deus. Eu vou ter que tampar o portão ali. Aguenta as pontas aí um pouquinho. Senão ele vai entrar aqui dentro de novo. Eu não vou cuidar de gato, porque eu não tô tendo tempo nem. Eu não tô tendo tempo pra nada. E ele tem dono, que ele tem uma coleirinha. Agora eu volto aqui, irmãos. Espera. Tampei lá, igreja. Deixa eu organizar aqui. Vamos voltar pro estudo. Esse gatinho fica aparecendo aqui em casa. Sinceramente, eu não vou cuidar de gato porque eu tenho muita coisa. E gato solta muito pelo. Eu sou um pouco agoniado com esse negócio, viu? Não, e mais, eu fui pregar lá na missionária, lá no Lucimar de Paula. Eu tô lá orando e o gato atacou eu. O gato atacou eu. Pensa, agarrou na minha perna lá, não queria soltar, não, bichano. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá. Eu parei aqui falando sobre a chave, né? A chave para as irmãs. Que chave é essa, pastor? Libera logo, né? Libera logo. Quer saber? Você quer saber o que Deus tem para você? Tá me ouvindo agora perfeitamente, né? Aí, irmãs, tava lá pregando na Lucimar de Paulo, o Xaninho agarrou na minha perna lá e que mordeu aí. O Xaninho doido da cabeça. O Xaninho não gostou muito do profeta, não, viu? Esse Xaninho, né? Ô Lucimar, vai ter que pregar pra esse Xaninho, viu? Acho que esse Xaninho seu não é convertido, não, viu? Esse Xaninho seu é perseguidor de profeta, esse gatinho seu, viu? Não gosta de profeta, não. Ah, amém? Glória a Deus. Glória a Deus.
Então vamos lá. Vou liberar a chave para as irmãs. Vou liberar a chave para as irmãs. Espera aí rapidamente. Nossa, meu computador aqui está muito pesado. É o Frederico, viu? O Frederico não é convertido não, viu? E Frederico, foi possuído lá, só pode atacar eu na hora da oração. Ai, ai. Senti um negócio puxando minhas pernas ali, falei, ó, que isso? Olhei o gato abraçado com a minha panturrilha aqui, querendo me morder. Graças a Deus que a minha calça é uma calça social, né? Mais larga. Se fosse aquelas calças grudadinhas no corpo, igual dos falsos profetas, os bichos andam com a calça torando o corpo deles. Tinha mordido a minha perna. Né, não, irmã? Amém? Então vou lá, vou liberar para vocês a chave profética para as mulheres. Mulher precisa saber disso. O texto Autoridade e Domínio fala que a mulher não tem autoridade sobre o teu marido. Inclusive, o próprio apóstolo Paulo em Efésios também fala que o marido é o cabeça da mulher. E se o marido é o cabeça da mulher, o Senhor Jesus é o cabeça do homem. Para você entender autoridade e domínio, você tem que entender a escala. A mulher está embaixo, o marido por cima. E por cima de ambos está o cabeça. Isso aqui do lado, ó, resplandecendo, é o cabeça, aquele que tem toda a autoridade, poder, domínio. Mateus 28, versículo 18, toda a autoridade foi entregue no céu, na terra. Autoridade, ou seja, mulher, se o teu marido é rixoso, é arrogante, é incrédulo, é insubmisso, se o teu marido é aquela pessoa que persegue o evangelho, persegue a sua fé, você não tem autoridade de domínio, mas o teu Senhor tem toda a autoridade de domínio. Você não vai invadir o território do seu marido, mas você vai entrar no seu território e pedir para Jesus invadir o território do seu marido. Porque se você não tem essa autoridade sobre a vida dele, o meu Senhor tem toda a autoridade sobre a vida dele. Então você começa a apresentar a Jesus, o seu marido, ao cabeça dos cabeças. Dessa forma, Deus, o próprio Senhor Jesus, vai descer e vai lidar com ele, vai trabalhar na vida dele, porque você aprendeu a palavra do Senhor, não passou por cima, não burlou princípio, respeitou as autoridades, porque a Bíblia manda respeitar as autoridades, claro, dentro de um princípio ético, moral, você respeita, você se sujeita, você suporta a autoridade constituída. Mas quando o teu marido é incrédulo e ele, por exemplo, odeia a sua fé, e ele até mesmo ataca você com palavras, você pode usar a sua fé, que eu já expliquei aqui que a fé ela vai quebrar maldições. O que quebra maldições? Que eu acabei de explicar Gênesis capítulo 6. Se você está ligadinho aí, você vai lembrar. O que quebra maldição proferida no passado e também por pessoas ao nosso redor e derredor, eu falo redor, é a tua casa, derredor, a tua parentela. Quando essas pessoas lançam sobre a tua vida maldições, invejando você ardentemente, aquela inveja seca, desejando a queda, desejando a miséria sobre a tua vida, desejando a sarjeta, quando isso acontece, você precisa usar a fé. Outro ponto crucial e muito importante para você entender o que eu estou dizendo aqui, que vai quebrar toda a maldição lançada no passado. Algumas coisas estão acontecendo nas nossas vidas por causa daquelas maldições lá atrás proferidas pela autoridade de domínio do passado.
nossos bisavós, tataravós, a gente não sabe o que eles fizeram. Nem, por exemplo, a gente não sabe nem mesmo a religião que eles serviram no passado, se eles foram crentes ou se eles foram feiticeiros, macumbeiros, espíritas, kardecistas. A gente não sabe, igreja. Então eu preciso lidar com isso, porque tem coisas que podem estar acontecendo hoje por causa de prognósticos, eventos que ocorreram no passado. É o que está acontecendo hoje em Israel. Aquilo ali é cumprimento de uma profecia de Ezequiel capítulo 6. Quem estava no começo da live vai lembrar do que eu expliquei quando eu abri as escrituras aqui. Deus me revelando a Bíblia. Ou seja, tem coisas no passado que vai se cumprir agora, e tem coisas que foi lançada no passado que vai nos afetar agora. E eu preciso eu preciso obter uma ferramenta que vai me conduzir a neutralizar o que foi lançado lá atrás contra a minha vida. Como, por exemplo, eu era católico, a minha parentela católica, adoradores de Baal, adoradores de imagem, postes ídolos, adoradores de entidades, de santos. Eu cresci dessa forma, sendo bombardeado com essa feitiçaria, não tinha conhecimento, não tinha sabedoria, aquilo me afetou e foi me afetando. E quando eu conheci a fé, o que vai livrar você é conhecimento profundo da fé. Da fé. Jesus falava assim, ó, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te libertou. Agora a chave está na mão, igreja, da mulher e do homem, do varão que está aí, da varoa. A chave está na mão. Se você não esmerar, se você não trabalhar, lapidar a tua fé, você não conseguirá neutralizar aquilo que vem de trás do seu passado e aquilo que pode estar vindo da tua casa, da autoridade de domínio que está dentro do teu lar, o teu marido que está dentro, estou falando para as mulheres agora, o teu marido que está dentro do seu lar, porque ele é a autoridade de domínio. Você precisa lidar com isso. Você precisa lidar com isso, amém? Glória a Deus. Eu preciso lidar com isso. Agora as mulheres, o conselho e a chave que eu libero para elas é essa. Se você está sendo confrontada na tua fé e perseguida pelo teu marido, vai para o leito de oração buscar o cabeça dos cabeças, porque o cabeça dos cabeças, ele tem toda a autoridade sobre o teu marido. A autoridade de domínio de Jesus é maior do que a autoridade de domínio do seu marido. Por isso ele pode se infiltrar nesse território, invadir esse território e quebrar essa rixa, essa discórdia, essa oposição, esse antagonismo, essa perseguição desenfreada contra a tua pessoa. É igual aconteceu hoje, né? Eu achei interessante que hoje aconteceu um arrebatamento tão lindo. Eu vou finalizar a live. Quem quer que eu finalize, diga amém. Falou amém aí, né, irmã? Falou amém aí. Glória a Deus. Entenda uma coisa. Hoje eu achei tão interessante o arrebatamento. 11 horas da manhã, o irmão Luiz Carlos ligou, mandou mensagem para mim. Disse que a mulher tinha tido um sonho. Deixou ela chocada, paralisada, trêmula. Eu fui lidar com isso. Eu fui lidar com isso. E quando eu lidei com isso, eu falei para ele, deixa eu ligar para ela e falar com ela, que eu sabia que Deus ia falar. Não fica, irmã, porque não existe pastorado feminino. Essa autoridade de domínio, infelizmente, não existe biblicamente. Eu até respeito, fui pastoreado por uma pastora no passado, eu até respeito, mas hoje, depois do conhecimento que eu obtive, irmã Ingrid, chegou ao meu coração com clareza de que não existe pastorado feminino. Feminino não. Deus pode ungir a missionária, a diaconisa. Biblicamente, o que nos é apresentado é diaconisa, missionária, pode pregar o evangelho, pode fazer a obra de Deus, mas exercer a autoridade de pastora
Biblicamente não tem como eu falar que existe. Se você me mostrar na Bíblia, Deus ungindo pastora, eu mudo de opinião, mas biblicamente não existe, irmãs. Inclusive a Fortaleza de Sião, a nossa igreja, não unge, está no regulamento interno, não ungimos pastora, ungimos missionária, diaconisa, tá? Pastora, não. Existe mulher evangelista? Não. Existe o evangelista. Existe profetisa? Existe profetisa. Existe apóstola? Não existe apóstola. Isso aí é engano. Me mostra na Bíblia Jesus ungindo apóstola. Não tem apostolado feminino. Não existe. Não existe. Existe dom de mestre. Esse dom de mestre podemos atribuir à mulher também. A mulher pode ser uma mestra na palavra de Deus. Ela pode exercer esse domínio, essa autoridade de mestre, de ensinar, de ministrar. Porque ela estará ensinando a palavra. Tem pessoa que fala, a mulher não pode ensinar. Por que a mulher não pode ensinar se ela está ensinando a palavra de Deus? O que impede a mulher de ensinar se ela está ensinando a palavra de Deus? Se ela está ensinando a palavra de Deus, quem está falando na boca dela é o Espírito Santo. E o que impede a mulher de ensinar, então? De exercer o dom de mestra? Não há impedimento. Amém? Então, recapitulando aqui, eu estava falando da irmã arrebatada, que eu achei interessantíssimo. Eu orei com ela, vou postar o vídeo dela logo, ela vai estar trazendo o testemunho. O arrebatamento foi lindo. 40 minutos, essa irmã ficou chocada, irmãs. Ficou assim espantada, espasmódica, sem reação, sabe? Depois ela voltou do arrebatamento, foi tão chocante que ela não conseguiu falar comigo. O marido dela falou, ela tá abobada aqui, pastor, ela não tá dando conta de falar, eu tive que colocar ela no sofá. Eu não estava vendo porque a chamada de vídeo não deu certo, era só áudio. Então foi um arrebatamento projetado pelo céu, algo projetado pela mente do Senhor, mente insondável e infalível do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ou seja, Deus arrebatou ela e vai levantar ela como missionária, profetiza. Deus já liberou o dom de profetiza sobre ela e Deus vai levantar ela. É interessantíssima a ação de Deus na face da terra. E Deus está levantando as mulheres. Só que pastorado feminino, infelizmente, não há base bíblica. Mas Deus está fazendo mover no seio feminino, no meio das mulheres. Tá? Deus está levantando um exército de guerreiras. E você faz parte desse exército de guerreiras de oração. Guerreiras de intercessão. Você faz parte. São as remanescentes do Senhor que não se contaminam com a vaidade de Jezabel. São as remanescentes do Senhor que não se contaminam com a vaidade de Jezabel. Amém? Glória a Deus. Então você tem essa autoridade de domínio, homem. Tenha cautela e sabedoria para usar ela. E você, mulher, não tem essa autoridade de domínio. Então você usa a autoridade do teu Senhor. Se o teu marido é incrédulo e rixoso, vai para os pés de Jesus e pede para o cabeça tocar na mente dele. Pede para o cabeça desobstruir essa cachola, desentupir esses neurônios para ver se ele pensa melhor. Porque você é algo precioso aos olhos de Deus. Ele tem uma pérola preciosa do lado dele, não está dando valor. Não está dando valor. Realmente as pessoas dão valor quando perde, né? Quando perde. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou abrir um leque de perguntas aí. Quer perguntar alguma coisa? Até 10h15 aqui. Para a gente fazer oração de impartição. Olha, quem viu o irmão Rodrigo aí recebeu uma impartição e já orou, irmãs. Já orou. Nós estamos planejando abrir uma congregação em Goiânia, viu? Esteja orando. Eu tenho confiança de passar isso para vocês, porque aqui eu sei que cada pessoa que está entrando aqui são pessoas compromissadas, mulheres de oração, homens de oração. Então eu tenho confiança de passar essas coisas internas da igreja
essas notícias internas da igreja para vocês ficarem por dentro. Amém? A gente vai abrir uma congregação em Goiânia através da vida do nosso irmão Rodrigo, será ungido a pastor, estará pastoreando uma congregação chamada Congregação de Levi. Congregação de Levi. Amém? Por que alguns demoram mais para receber o batismo com o Espírito Santo? Vai depender da busca, irmão Marcelo. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer que era 120 no cenáculo, naquele ambiente ali, mas os discípulos, descrito em Gálatas capítulo 1, eram 500. Onde foi parar os outros 380, né? Onde foram parar eles? Sumiram. Tá aí, né, irmão Rodrigo? Deus abençoe. Vai depender do desejo ardente e assíduo em acompanhar a palavra do Senhor. Estar presente nos cultos, na adoração e marcar presença nos avivamentos. Vai depender disso. Como, por exemplo, nosso irmão Rodrigo foi ali. Ele saiu de Goiânia à noite, 1h30, e pessoas que estavam lá perto não foi. Ele foi de fora e recebeu uma impartição, e ali mesmo Deus liberou sobre a vida dele o dom de arrebatar. Sinais de maravilhas. Não existe dom de arrebatar na Bíblia, existe os sinais de maravilhas. Dom de maravilhas, tá? Não existe esse dom de arrebatar na Bíblia. E a gente é um modo de falar. É uma certa linguagem que utilizamos. Mas isso é sinais de maravilhas. Amém? Glória a Deus. Deus vai operar. Deus vai operar. Deus vai operar. Vai batizar pessoas com o Espírito Santo. Deus vai batizar vidas com o Espírito Santo. A gente vai ver isso acontecer. Amém? Até mesmo na nossa conferência em Goiânia, que vai ser profética. Deus está levantando seus remanescentes. Chega de brincadeira, igreja. Está na hora de vivermos o avivamento novamente. O avivamento que a Deus é amor viveu. Que avivamento lindo foi aquele. Curas, milagres, batismo, restauração. Isso é avivamento. Onde maravilhas, irmã Lucimar, com certeza, recebeu. Agora tem que manter em pleno exercício. Alguém tem alguma dúvida sobre a autoridade de domínio? A gente está falando de autoridade de domínio aqui. Tá? Eu não posso entrar no tema do batismo, porque isso está mais para frente um pouquinho. Se você tem alguma dúvida sobre a autoridade de domínio, a respeito das maldições que podem ser lançadas contra a tua vida, ou se você está carregando uma maldição dos seus antepassados, que esteve sobre a autoridade de domínio, sobre a prole, a consanguinidade. Isso aqui tudo está na Bíblia, confinado das Escrituras. Isso aqui é revelação da palavra de Deus. Eu quero trazer muitas revelações. O problema aqui é que o tempo é curto. Já estamos finalizando a segunda aula dentro do tema autoridade de domínio, a segunda aula aqui na Escola de Discípulos Tzadik. Eu estou formando Tzadik para Deus aqui, né? Justo para Deus. É isso que agrada o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso, igreja. Olha, guarda no teu espírito esse ensino, vai ficar aí. Hoje eu queria ter me expressado com mais veemência, eu queria ter apresentado, mas o tempo é curto. Felizmente, sábado que vem, domingo que vem, a gente dá continuidade. Vou abordar algumas passagens bíblicas aqui fortíssimas que vai elucidar o teu coração a respeito dessa autoridade de domínio. Tem pessoas que ainda estão escravas de maldição hereditária. Isso pode impedir batismo com o Espírito Santo, viu? Tem pessoas que ainda estão escravas de maldição hereditária por causa da autoridade de domínio exercida de forma maléfica no passado, causando danos na consanguinidade. São pactos, são maldições, são oferendas, são apresentações a divindades, a deuses pagãos que foram feitas no passado. Por exemplo, meu avô me apresentava a divindades e eu tive que quebrar isso na minha vida. Autoridade de domínio. Autoridade de domínio. Por quê? Porque da mesma forma que o vô de Canaã, chamado Noé, amaldiçoou ele, o meu vô, se quiser me amaldiçoar, poderia me amaldiçoar. Porém, agora é impossível ele fazer isso.
por causa da minha corpulência construída no Espírito, a minha fé fixada na rocha, firmada na rocha. Agora é impossível, porque a minha fé está desenvolvida na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Olha, vamos orar. Não dá mais tempo. Vamos orar amanhã. Amanhã tem live. Amanhã tem live aqui no canal, aberta para todas as pessoas. E sábado e domingo voltaremos com a Casa dos Profetas, com a Escola de Discípulos. Sadiq, Deus vai abençoar a tua vida. Amém? Com mais ensinos. Esse ensino fica salvo no link. Então, toda vez que você quiser acessar e falar, eu quero ouvir de novo o pastor pregando sobre a autoridade do domínio, vai no link e acessa o vídeo e vê na íntegra, por completo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar pela tua vida agora? Põe a mão no teu coração e deixa Deus impartir sobre a tua vida essa onda de glória. Soberano Deus, eterno Pai, no poderoso nome de Jesus, eu libero a unção sobre a vida de cada pessoa que está comigo. Meu Deus, no nome de Jesus, e cada discípulo que tem, meu Pai, perseverado nessa palavra. A partir de agora, eu imparto uma unção do Espírito Santo sobre essa pessoa. A partir de agora, eu imparto essa unção poderosíssima do Espírito do Senhor sobre essa pessoa. Que ela venha receber dons, que ela venha receber autoridade, que ela venha receber unção do teu Espírito Santo. A partir de agora, no nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, fogo do Espírito Santo entra no corpo dela, entra no corpo dele, fogo do Espírito Santo, imparta essa unção agora, Senhor, no nome de Jesus. Eu imparto essa unção agora com esta vida que me acompanha agora, onde ela estiver agora. Vem fogo sobre a cabeça dela, uma unção sobre a vida dela, sobre a vida dele. Eu imparto os dons, eu imparto, Senhor, essa unção pelo poder do Espírito Santo de Deus. A partir de agora, ativa o espírito dessa irmã, ativa o espírito desse irmão, que ele venha ter sonhos proféticos, visões proféticas. Eu delibero a palavra de profecia, haja um mover na vida desta pessoa, haja um reboliço na vida desta pessoa. Eu declaro, decreto e profetizo no nome de Jesus. Recebe essa impartição em nome de Jesus, e amanhã a gente está aqui. Deus abençoe.